O reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. É o que vamos estudar neste vídeo. Seja bem-vindo no nosso canal e se você ainda não é inscrito, faça sua inscrição e dá um toque no sininho. Assim, sempre quando eu disponibilizo um novo vídeo, você já é avisado. Aproveita, deixa seu joinha aí, seu likezinho para motivar o professor, faça seu comentário, todos os comentários são respondidos e nos ajude na divulgação do nosso trabalho, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa palavra de Deus. Agora chega de moleza, vamos trabalhar. Se você está me vendo pela primeira vez, nós estamos estudando o livro de Apocalipse, o último livro do Novo Testamento, o último livro da Bíblia. O livro de Apocalipse é composto de 404 versículos distribuídos em 22 capítulos. Nós estamos quase concluindo o capítulo número 11, o que significa que estamos quase chegando a 50% do livro de Apocalipse já estudado. Todos os versículos que nós estudamos até agora, eles estão disponíveis aí no playlist Apocalipse versículo por versículo. E os slides que eu apresento durante a aula, eles ficam disponíveis no nosso site, no www.icp.com.br. Eu aconselho você baixar este material, porque ajuda muito no aprendizado. Vamos para a leitura dos 3 versículos que vamos estudar neste vídeo. Apocalipse capítulo 11, versículos 15, 16 e 17. O 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu vozes fortes, dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estavam sentados no seu trono diante de Deus prostaram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graça te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Como eu faço em todas as aulas, nós vamos estudar parte por parte dos versículos e sempre a parte estudada eu vou destacando, deixando na cor amarela. Outro detalhe importante que eu sempre comento é que nós estamos estudando o livro de Apocalipse numa visão futurista, escatológica, ou seja, aquilo que ainda irá acontecer. E por quê? Porque nós não encontramos na linha do tempo, na história, nenhum evento como este registrado. Outro detalhe muito importante, dentro da visão futurista escatológica, nós temos 2 tipos de interpretação: a interpretação simbólica e a interpretação literal. Tudo vai depender do contexto, lembrando que contexto é aquilo que vem antes ou depois do texto. Dito isto, vamos para a primeira parte. O 7º anjo. Para este 7º anjo existe a interpretação literal, que interpreta que é um anjo mesmo. Já outros interpretam como o juízo de Deus, como o poder de Deus. Mas um ponto é comum nas 2 interpretações, que este juízo de Deus ele é completo, porque trata-se da 7ª trombeta, e o número 7 na Bíblia, numa interpretação simbólica, é o número da perfeição, é o número que completa o juízo de Deus. E também trata do mistério de Deus, como nós já vimos em versículos anteriores. Vamos em frente. O 7º anjo tocou a trombeta. Sobre a trombeta, nós também já aprendemos que na antiguidade eles utilizavam a trombeta para anunciar uma guerra, para anunciar a chegada de uma pessoa importante, para anunciar uma festividade.
sempre com o objetivo de anunciar algo. E no caso do livro de Apocalipse, a trombeta sempre está anunciando alguma coisa muito importante. Neste caso, o juízo de Deus. Vamos em frente. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu vozes fortes dizendo... O termo vozes fortes, nós já estudamos, esse termo ele aparece várias vezes no livro de Apocalipse e significa autoridade divina, poder de Deus, alguma informação que chega a todas as pessoas, ninguém escapa desta voz forte, voz de autoridade. Como eu disse, representa a autoridade divina. Vamos em frente. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu vozes fortes, dizendo: O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Aí concluímos o versículo 15. Agora um detalhe importante. Neste versículo, Deus Pai é chamado de Senhor, mas Jesus também é chamado de Senhor. E neste versículo, Jesus é chamado do seu Cristo, ou seja, do seu ungido. Este é o significado. Observe que neste versículo nós vemos duas pessoas, Deus Pai e Deus Filho, duas pessoas da Santíssima Trindade, a pessoa do Pai e a pessoa do Filho. Lembrando que esta doutrina é uma doutrina fundamental do cristianismo histórico ortodoxo. E o que significa esta doutrina? Que nós cremos em um único Deus, só existe um Deus. Portanto, nós cristãos somos monoteístas. Porém, encontramos em Deus três pessoas distintas: a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. E quando fala que ele reinará para todo sempre, quem vai reinar? Deus Pai ou Deus Filho? Olha aí, para quem nega a doutrina da Trindade, fica difícil interpretar este texto, porque nós sabemos que Deus Pai reinará junto com Deus Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a igreja também fará parte deste reino. Veja que importante conhecer esta doutrina. Como eu disse, quem nega esta doutrina tem dificuldade para interpretar este texto. Vamos para o próximo versículo 16. E os 24 anciãos que estavam sentados no seu trono diante de Deus prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo... A interpretação destes 24 anciãos, quem seriam esses 24 anciãos? Nós já estudamos no capítulo 4, versículo 10. Vamos rever o versículo? Os 24 anciãos se prostravam diante daquele que está sentado no trono, adoravam o que vive para todo sempre e depositavam as suas coroas diante do trono, proclamando... Se você perdeu a aula deste versículo, ela está aí no playlist, Apocalipse, versículo por versículo. Importante que nós encontramos no trono o Pai e o Filho. Quando nós estudamos o capítulo 4, quem era adorado era Deus Pai. Quando nós estudamos o capítulo 5, quem era adorado era Deus Filho. No 4 enfatizava Deus Pai na adoração e no 5 enfatizava Deus Filho. Mas só existe um Deus. E tanto o Pai como o Filho, que é chamado de Cordeiro no capítulo 5, ambos são adorados. Mas nós só podemos adorar Deus e só existe um Deus. Olha de novo aí a doutrina da Trindade. Nós adoramos o Pai, nós adoramos o Filho e nós adoramos o Espírito Santo. Mas nós não adoramos três deuses, nós adoramos um único Deus. Veja que importante este ensinamento. Agora vamos ver o que os 24 anciãos estavam proclamando. Graças te damos, Senhor Deus, Todo-Poderoso, que és, que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar.
Quando nós estudamos escatologia, uma matéria muito importante do curso de teologia, nós aprendemos que Jesus reinará com a sua igreja no milênio. Claro que nós sabemos que Jesus sempre reinou e continua reinando, mas existe uma força neste mundo, uma força diabólica, que a sua manifestação maior ocorrerá neste período que nós chamamos de grande tribulação, que é a manifestação do anticristo, do falso profeta, da besta, de Satanás, que utilizará todo o seu poder, que os anjos caídos, os demônios, toda esta força satânica, o poder do mal, irá se manifestar neste período, mas será vencido pelo poder de Deus, pelo juízo divino, e Deus passa a reinar. Mas quem reinará? O Cordeiro? Deus Filho? Ou Deus Pai? Para nós que cremos que Jesus Cristo é Deus Todo-Poderoso, não há dificuldade para entender o texto. Mas e aqueles que negam que Jesus é Deus Todo-Poderoso? Fica difícil interpretar esse texto, porque quem de fato reinará? Nós sabemos que Jesus Cristo reinará. Também sabemos que Jesus Cristo é Senhor, mas nesse texto está chamando Deus Pai de Senhor. E agora, ocorre que Jesus Cristo, que é Deus Filho, é Senhor, que Deus Pai é Senhor e que o Espírito Santo também é Senhor. Mas nós não adoramos três senhores, adoramos um único Senhor, porque Senhor é um dos nomes da divindade, é Adonai no hebraico, que é diferente da língua portuguesa, só existe um Adonai. Isso nós aprendemos nas nossas aulas de hebraico. Tem um vídeo aí tratando só dos nomes específicos de Deus, e Adonai é um deles, que no hebraico tem essa diferença. Senhor como pronome de tratamento para pessoas humanas e Senhor para Deus, que é Adonai. Para a pessoa é Adon ou Adoni. Existe uma diferença, isso é muito importante. E neste versículo, observe novamente: graça te damos, Senhor Deus. Está falando de quem? De Deus Pai? Deus Filho? Quem é Todo-Poderoso? Nós sabemos, de novo, a doutrina da Trindade. Nós adoramos o Todo-Poderoso. Portanto, o Pai é Todo-Poderoso, o Filho é Todo-Poderoso, o Espírito Santo também é Todo-Poderoso, mas não existem três. Existe só um Todo-Poderoso, que é Deus. Todo-Poderoso, onipotência, é um atributo da divindade. Isso é muito importante. Portanto, segundo este versículo, quem reinará? Deus Pai ou Deus Filho? Não importa. O importante é que Deus reinará, entendendo que Jesus é Deus e que o Pai também é Deus, obviamente, mas só existe um Deus. É importante conhecer essa doutrina, tem aula aí também, só tratando da doutrina da Santíssima Trindade. Na próxima aula nós vamos continuar o nosso estudo sobre o livro de Apocalipse, versículo por versículo. Não vai perder a próxima aula e continue me ajudando. Copie o link que eu deixo aí na descrição, envie para o máximo de pessoas que você puder. Desta forma, você também fará parte do nosso ministério, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa Palavra de Deus. Estou indo embora, forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.